Irmãos, nós estamos trabalhando uma série de mensagens da pedagogia dos milagres de Jesus, e hoje, com esse milagre que nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo fez, o que nós podemos aprender, que lições podemos tirar deste milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou em favor de um cego de nascença, no Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele: idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma.
Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para a Tua palavra, o nosso coração, e aplica, Espírito Santo, a Tua palavra em nossa vida e coração, a fim de que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça sobre a nossa, e que os ensinos do Senhor, a pedagogia do Senhor, através dos Seus milagres, nós possamos tirar lições que alinham a nossa vida com a Tua santa palavra. É a nossa oração, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Jesus, no capítulo 8, ele já havia dito: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que traz a vida. Lá em João 8,12, Jesus disse assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João também testemunha de Cristo, dizendo que ele é a luz, em João capítulo 1, versos de 1 a 4, quando diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus agora não vai só falar, Jesus agora vai mostrar o seu poder, abrindo os olhos de um cego de nascença. Era sabido de todos os fariseus e todos os religiosos da época que ninguém, e nunca aconteceu, de um homem curar um cego de nascença. Esse milagre é um sinal, né? Nós temos no Evangelho de João, nós não vemos milagres, nós vemos sinais, porque todos os milagres que estão no Evangelho de João têm o propósito de apontar para Cristo e a sua divindade messiânica como Filho de Deus e Salvador do mundo. Por isso, este aqui é mais um sinal que mostra que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, é o Redentor dos homens, é aquele enviado de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é um dos milagres também mais bem documentados da Bíblia, porque aqui nós vemos os vizinhos, os pais, os opositores, os fariseus, todas essas pessoas envolvidas neste milagre. A primeira lição que eu tiro desse milagre de Jesus para a nossa vida está nos versos de 1 a 3. Ali no verso 1, onde diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse em sua vida. A primeira lição é que Jesus não vê simplesmente um cego. E Jesus não está aqui enxergando nesse momento pecado na vida desse homem, como a gente vai ver depois, que os apóstolos assim enxergam, mas Jesus não enxerga assim. Jesus está vendo um homem, e o seu olhar acerca deste homem é que a obra de Deus precisa se manifestar em sua vida. Jesus, antes de ver um cego, ele vê um ser humano, e o seu olhar é de compaixão e de misericórdia. Por isso, Jesus, caminhando e vendo aquele homem, ele se aproxima daquele homem,
com a intenção e o propósito de transformar a vida daquele homem, não curando somente aquele homem da cegueira física, mas ele vai manifestar na vida daquele homem a obra de Deus, ou seja, esse homem, depois de um encontro com Cristo, ele será salvo e transformado pelo poder de Deus. Então saiba que quando Jesus faz um milagre na sua vida e na minha vida, o propósito não é só o milagre. O propósito de Deus é muito maior. O propósito de Deus, como nós vemos lá no final do texto, depois que esse homem discute com os fariseus, o que é que vai acontecer? Jesus vai se encontrar com ele e vai perguntar para ele: você crê no Filho do Homem? Você crê que Deus me enviou? E ele diz assim: Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus disse: sou eu. E o homem disse: eu creio, e o adorou. Veja que esse milagre, e lá em última análise, foi para a salvação deste homem e para que esse homem pudesse verbalizar: eu creio no Senhor Jesus Cristo como o meu Salvador, porque ele diz que creu, mas a Bíblia afirma que ele o adorou, e a adoração é somente a Deus. Tudo aquilo que aqueles fariseus não estavam enxergando por causa da cegueira da religiosidade, aquele homem cego estava enxergando por causa do milagre que Jesus fez na vida dele. Quando Jesus faz um milagre na nossa vida, o propósito último é que o confessemos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Não devemos buscar Jesus somente como alguém que pode sim fazer milagres em nossa vida. Ele pode, e Ele tem poder para isso. Nós estamos aqui orando pelo pai da Júlia, o Francisco. Onde é que você está, Julinha? Está ali. Eu tenho orado por ele sempre. Mas o propósito também desse milagre que vai acontecer, Júlia, em nome de Jesus, é para que o seu Francisco esteja ali pertinho do Senhor, confessando. Eu estou orando pela cirurgia cardíaca que o meu pai vai fazer daqui a 1 ou 2 semanas, uma cirurgia séria. Mas a minha principal oração é que ele continue ficando muito perto de Jesus e que seus lábios sempre confessem o seu nome. O milagre de Jesus não é pelo milagre, o milagre de Jesus tem propósito. Deus já fez um milagre na sua vida? Então fale para Deus: Senhor, qual foi o propósito daquele milagre? Será que eu estou cumprindo o propósito da tua intervenção? Porque a palavra de Deus diz que Jesus estava caminhando, e caminhando viu o homem e se aproximou daquele homem, movido de íntima compaixão, a fim de que a obra de Deus se manifestasse em sua vida. Assim Jesus também se aproxima de você com um propósito, não só de curar você, não só de atender às suas orações, não só de transformar a sua história, mas um propósito último de que sua boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da tua vida. Amém? Porque quando fazemos isso, então estamos alinhando a nossa vida com Deus. A segunda lição que eu aprendo nesse texto está no verso 1, no verso 2. Jesus viu um cego de nascença, mas os seus discípulos lhe perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais? Aonde Jesus vê uma oportunidade da graça de Deus se manifestar, os discípulos estão vendo pecado. Olha a diferença da visão. Aonde Jesus viu a obra de Deus acontecendo, um homem sendo curado e restaurado, os discípulos estão olhando para aquele cego de nascença e perguntando para Jesus: Senhor, quem é que pecou ali? Foi ele ou foi seus pais? Quem é que pisou na bola? Porque não é possível que essa pessoa esteja vivendo essa situação por viver. Alguma coisa errada aconteceu. E Jesus vai corrigi-los, dizendo que nem ele nem os seus pais, mas que ali há uma oportunidade para a graça, o favor e a misericórdia de Deus alcançarem a vida daquele homem. Um teólogo ensina, William Hendrickson, diz que os judeus relacionavam cada infelicidade a um pecado particular. Esse era o comportamento deles, mas isso não tem base bíblica. E aqui nós precisamos entender que o olhar de Jesus é através das Escrituras. O olhar dos discípulos está através da tradição. Muito cuidado, irmãos. Esse é um ensino muito precioso.
Nós não devemos olhar a vida de ninguém e nem as nossas vidas através da tradição que recebemos dos nossos pais ou da tradição estabelecida na religião. Nós devemos olhar a nossa vida e a vida daqueles que estão próximos a nós à luz do Evangelho. Porque senão podemos nos tornar críticos, julgadores das pessoas, como os discípulos estavam sendo aqui, procurando pecado na vida dele, daquele cego, ou dos pais dele. E Jesus falou assim: não é por aí, não é esse olhar. Cuidado, porque vocês estão enganados acerca do que estão falando, acerca do que estão pensando da vida deste homem. E Jesus destrói aqui algo muito importante, que é um conceito errôneo, completamente avesso, herético com as Escrituras, que é a maldição hereditária. Muitas pessoas que sofrem dizem assim, e esse conceito hoje está ainda na igreja. Muitas pessoas que sofrem dizem: olha, eu estou sofrendo porque os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, o meu bisavô, ele se matou, o meu avô também, o meu pai também, é claro que eu vou acabar me matando. Ou, na minha família, há um longo histórico de separação e divórcio, e é claro que vai chegar em mim, e eu vou acabar me separando também. Esse fatalismo e esse determinismo é um conceito errado, errôneo, equivocado de maldição hereditária. Não, a palavra de Deus não ensina nada e não dá nenhum tipo de base ou fundamento para que se acredite em maldição hereditária. O que a palavra de Deus ensina é que a alma que pecar, essa morrerá, e que nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Não importa o que aconteceu com os nossos pais, como os apóstolos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para isso está acontecendo? E o que Jesus está ensinando, nem ele nem seus pais, cada um é responsável pela sua vida espiritual. Não importa o quão desafiador tenha sido a vida dos seus antepassados em relação a isso. Eu e você podemos dizer: até aqui essa vida de pecado e de desalinhamento com a palavra de Deus chegou, mas de mim ela não vai passar. Eu rejeito isso em nome de Jesus e concordo que o que Deus tem para a minha vida, a obra de Deus na minha vida, vai se cumprir plenamente em nome de Jesus. Amém. Porque senão eu fico preso, acreditando que porque aconteceu, vai acontecer comigo. A palavra de Deus diz que não. Não existe maldição hereditária, e o que existe é a influência que nós recebemos dentro de casa. A influência é muito forte e a influência é muito poderosa. E nós podemos acabar repetindo pela influência, mas não por determinismo e nem por fatalismo. E se repetimos, a responsabilidade de mudança é nossa. Amém? Gálatas 3,13 disse: Deus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo se torna maldição porque o que é a maldição? A maldição, ela vem por causa da desobediência. A maldição, ela é o pecado. E Jesus se torna pecado por nós lá na cruz. Ou seja, Ele assume a responsabilidade por todos os nossos atos errados, os nossos pecados, e paga esse preço lá na cruz, tornando-se maldição por nós. Porque todo aquele que está debaixo de maldição está condenado à morte e está condenado pela lei. A palavra de Deus diz em Romanos 7,12: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então não podemos falar mal da lei. A lei é boa, a lei é justa e a lei é santa. O problema é que a lei me acusa. A lei sabe, de Deus sabe que eu errei. E quem erra em um único mandamento da lei é condenado por toda a lei. E o salário do pecado é a morte. E foi por isso que Jesus Cristo foi para a cruz, para pagar o preço pelos nossos pecados. Sobre maldição ainda, Provérbios 26:2 diz: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então não existe
como amaldiçoar alguém ou ser amaldiçoado sem causa. Precisamos entender que a maldição é resultado da desobediência. Uma vez que eu obedeça, nada vai me acontecer. A palavra de Deus diz em Números 23, 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Então veja, a palavra de Deus diz, olha, pode fazer macumba, pode jogar praga, pode colocar o teu nome na boca do sapo, pode matar galinha, colocar na esquina da sua casa, podem fazer todo tipo de mal contra você. A palavra de Deus diz, não vale encantamento contra o povo de Deus e nem adivinhação. Por quê? Porque estão cobertos, lavados, seguros pelo sangue de Jesus Cristo, que nos limpa de todo pecado. O diabo, as suas obras e os seus demônios não têm poder contra os filhos de Deus. Então, um verdadeiro cristão, ele não tem medo de feitiçaria e nem de coisa alguma. Por quê? Porque Jesus Cristo é a sua rocha, seu escudo, seu refúgio, sua torre forte, seu libertador. Ele é seu amigo, seu pai e seu pastor. O Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, mas ele é seu Pai, que disse que nunca te deixaria e que jamais te abandonaria. Amém? Então nós não temos isso. Nós não estamos preocupados com maldição hereditária e nós não estamos preocupados com maldições que pessoas possam maldosamente lançar contra nós. Porque Deus nos garante que não vale nem encantamento e nem adivinhação. Portanto, o que aconteceu com aquele homem não tem nada a ver com maldição hereditária ou com alguma praga que tenha sido rogada contra aquela família. Mas aquilo ali está acontecendo porque o Senhor vai manifestar a obra dele na vida daquele homem. Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, maldição e bênção é uma questão de escolha. Eu escolho. Se eu vou ser uma pessoa abençoada, ou se eu serei uma pessoa amaldiçoada, essa é uma escolha única e exclusiva minha. Porque Deus colocou diante de mim a vida e a morte. Deus colocou diante de mim a bênção e a maldição. E nós sabemos que a vida é Cristo e a bênção persegue e alcançam aqueles que obedecem a Deus. Você pode escolher sim ser a pessoa mais abençoada da face da terra, amém? As escolhas terão consequências. Mateus 18, 25 diz assim: não tendo ele com o que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, mulher e filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Escolhas têm consequências, e isso não é maldição hereditária, isso é consequência. Se eu errar, a minha família poderá sofrer as consequências, mas isso não é maldição hereditária, isso é simplesmente a continuação do meu erro. Mas em qualquer momento eu posso me levantar e dizer: Senhor, me perdoe, restaura a minha sorte, restaura a minha vida, abençoa a minha casa, conduz os meus caminhos. E Deus, movido de íntima compaixão e misericórdia, é poderoso para fazer a obra dele se manifestar na minha e na sua vida. Jesus Cristo intercede por nós. Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso fiel intercessor. Aquele homem estava condenado à cegueira. Aquele homem estava condenado a permanecer assim toda a sua vida como um mendigo, até que Jesus Cristo, o nosso mais fiel intercessor, cruzando o seu caminho de forma intencional, dá luz àquele homem e restaura a sua visão.
O mesmo Jesus Cristo que lá no passado, caminhando, viu aquele homem, é o mesmo Jesus Cristo que nos vê. Ele pode abrir os nossos olhos. Ele pode nos tirar de uma situação de mendigos espirituais. Ele pode nos levantar fazendo a obra dele na nossa vida. Ele pode mudar o rumo da nossa história. Ele pode nos reposicionar espiritualmente. Ele pode nos dar esperança. Ele pode nos dar uma rica vocação, se aceitarmos todas as suas ordens. O apóstolo Paulo vai dizer assim: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. O milagre que eu peço hoje ao Senhor Jesus Cristo é que Ele ilumine os olhos do nosso coração, que Ele abra os olhos do nosso coração, porque podemos não ser cegos de vista, mas o nosso coração, como está lá em Efésios 1, verso 18, iluminados os olhos do vosso coração. Deus pode abrir os olhos do nosso coração, para que a gente entenda o que Ele quer falar com a gente, para que a gente entenda a vocação que temos, para que não andemos na religiosidade, não só nos rituais, não só nas liturgias, mas como a história desse cego, que depois que o milagre é feito, eu fico tão feliz com esse homem, porque esse homem, depois que tem os olhos abertos para Jesus, esse homem é um outro homem. Esse homem foi transformado, não só o milagre de abrir os olhos, mas quando nós lemos o texto, a gente vê neste homem um caráter forte. Os fariseus chamam ele, os fariseus intimidam ele, os fariseus dizem para ele: você não pode falar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele fala assim: não tem nada disso, ele é profeta. E tem mais, vocês estão me interrogando de novo acerca do nome de Jesus, vocês querem se tornar discípulos dele também? E eles insultaram esse homem, porque esse homem tomou uma atitude de se posicionar a favor do seu Deus e Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, eu e você estamos em situações onde o nome de Jesus talvez esteja sendo assim, colocado na lama, ironizado, fazendo pouco caso do nome de Jesus. E nós devemos pedir a Deus: Senhor, nos dê ousadia, para que nunca a gente permita que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja difamado e caluniado na nossa frente. Que possamos, como esse homem fariseu, dizer assim: não, Ele é sim o Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai dizer para os fariseus: se Ele não fosse de Deus, os meus olhos não estariam abertos, porque nunca se ouviu falar que um homem pudesse ter dado vista a um cego de nascença. O que ele diz para os fariseus é: vocês estão errados, o milagre está aqui, o milagre sou eu estou enxergando, é a mão de Deus. Mas aqueles homens o expulsaram da sinagoga. E sabe, eu lembro de Mateus capítulo 5, verso 11, acha aí para mim, Mateus 5, 11, lá está escrito assim: bem-aventurados é quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disseram todo mal contra vós por causa do meu nome. Sabe, irmãos, diante daqueles fariseus e daquela sinagoga, aquele homem foi expulso. Mas Jesus já estava esperando ele do lado de fora. Porque ele é o homem mais feliz dessa terra, não só porque ele recebeu um milagre, mas olha o que ele está fazendo com esse milagre. Ele está se posicionando numa atitude de quem não teve só os olhos abertos, mas o caráter transformado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não tem medo do sinédrio, e ele não tem medo de ninguém, e ele é insultado, mas Jesus diz assim: você é bem-aventurado, porque esses homens estão te insultando por causa do milagre que eu fiz na sua vida, mas você se posicionou, e eu estava te esperando aqui do lado de fora. Porque eu também não posso entrar nessa sinagoga, porque eu também fui expulso dessa sinagoga. Eu estou te esperando para a gente conversar. Sabe, irmãos, quando nós temos os olhos do nosso coração abertos, nós não temos mais vergonha de dizer quem somos e a quem servimos. Porque todo lugar é o lugar de dizer que bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem feito tanto por nós, tantos milagres na nossa vida,
E como é bom poder se posicionar dizendo que sim, nós o amamos e não abrimos mão da sua vontade. Amém? A terceira lição que eu tiro desse texto está no verso 4, que diz assim, Jesus diz assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Irmãos, isso é maravilhoso. Jesus diz assim, a gente tem que trabalhar enquanto é dia. Sabe o que isso significa? Vai chegar um momento que eu e você vamos morrer. A noite vai chegar. E quando a noite chegar, não tem mais. Existem muitas pessoas que estão adiando, esperando. E veja que Jesus diz assim no verso 4. Deixa lá o 4. É necessário o quê? Eu faça ou que nós façamos? Nós façamos, ele nos inclui. Ele está dizendo assim, enquanto é dia, ou seja, eu não te dei saúde, você não está vivo, por acaso você vai escolher a hora que vai morrer? Por acaso você tem alguma gerência sobre sua vida? Por acaso você tem algum poder para aumentar 1 centímetro na sua estatura? É claro que não. Pois é, o que ele está dizendo é, faça a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vai chegar e aí não tem mais. A hora de glorificar o nome de Deus é agora. A hora de dizer que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador é agora. A hora de dizer, Senhor, bendito seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, a hora é agora. A hora de anunciar o Evangelho é agora. A hora de dizer que Jesus Cristo é o centro da minha história é hoje, agora é este momento, porque talvez a gente não tenha amanhã. Façamos a obra de Deus, e a obra de Deus é essa, é dar vista aos cegos, é abrir o ouvido dos surdos, é dar voz aos mudos, é falar a palavra de Deus, acreditar que os mortos podem ressuscitar, é acreditar que não há limites para aquilo que Deus pode fazer através de uma pessoa que se coloca inteiramente e se prostra totalmente aos seus pés. É dia, a hora de orarmos e pedirmos para Deus, Senhor, usa a nossa vida, a hora é agora. Eu sempre fico triste quando eu ouço alguns homens e mulheres de Deus que falam assim, olha, eu estou fazendo minhas coisas e quando eu me aposentar, eu vou ser um baita missionário. Quando você se aposentar, você está só o caco. A igreja vai ter que ficar comprando remédio para você. E você vai ficar dando trabalho para a igreja. Deus não é Deus de resto. Não que o aposentado seja resto. Você me entendeu? Daqui a pouco sou eu aí na fila, pegando a carteirinha dos 60. Vamos chegar lá. Não é sobre isso, você me entendeu. Amém? Você entendeu? É sobre dizer, Senhor, eu estou aqui. E ainda que a minha conversão seja com 60, com 70, não interessa. Eu estou aqui, Senhor, me dá vigor e me dá força para que eu faça a Tua vontade plenamente, a hora é agora. Amém, gente boa? Porque o que está escrito em Efésios 5,15? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite ao máximo cada oportunidade. E eu não tenho perdido a oportunidade de anunciar a palavra de Deus e sempre quando eu posso, eu falo da importância de entregar a vida a Jesus. Está aqui o meu primo, e a gente se conhece, né? Tantos anos. E a gente estava conversando, eu falei, olha, e ele tem 2 filhas, pense numas meninas evangélicas. Essas 2 aí, e são o retetê, dança, pula, faz de tudo, é fogo puro as 2. E elas levaram o pai para o encontro com Deus, ele confessou lá Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e está no caminho para o batismo. E ele veio me visitar, e a gente só falou de Bíblia, de batismo, de todas essas coisas. Eu aproveitei ao máximo, e estou aproveitando ainda. Coitadinho, não vê a hora de ir embora, ficar livre de mim. Mas a gente tem que dizer, outro dia eu estava falando para alguém, falei assim, olha, aí eu falei para ele, olha,
Eu tenho que falar de Jesus, porque se essa pessoa morrer, e ela não tem Jesus, e ela for para aquele lugar onde há choro e ranger de dentes, quando ela estiver lá, a Bíblia diz que nós vamos ter memória. É só ler a parábola do rico e do Lázaro. Aquela pessoa que estava lá, está lá naquele lugar, vai dizer assim: puxa vida, aquele cristão cruzou o meu caminho, conversou comigo tantas futilidades, nunca parou para me dizer assim: peraí, você já entregou sua vida a Jesus? Nunca fez isso, e hoje eu estou nesse lugar de choro e de ranger de dentes, porque a mim não foi anunciado o Evangelho. Os meus amigos de verdade, hoje é dia do amigo, deixa eu fazer uma ponte aqui, hoje é dia do amigo, um amigo de verdade fala de Jesus para o outro, amém? A coisa mais preciosa que temos é Jesus, e quando um amigo, ele conquista alguma coisa preciosa, para quem que ele quer mostrar? Para o seu amigo. O que você tem mais de precioso é Jesus, não deixe de anunciá-lo. Quarta lição que eu aprendo nesse texto está no verso 6 a 9. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. E aqui eu aprendo uma lição importantíssima: a obediência determinou esse milagre. Nem sempre Jesus faz isso, mas aqui ele fez. Às vezes Jesus diz assim, como disse para o leproso, quando ele terminou de pregar o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus está descendo, o Lucas fala que um leproso coberto de lepras está vindo, e aquele leproso coberto de lepras, e quando Lucas, que é médico, fala coberto de lepra, irmãos, significa que o homem estava completamente, realmente coberto de lepra, que com certeza a cartilagem do seu corpo já havia sido comida, não é? Sem orelha, o nariz já foi comido, os lábios já foi comido, os dentes já tinham caído, as pontas dos dedos já tinham caído, as unhas tinham caído, isso significa coberto de lepra. Aquele homem, nesse estado, se aproxima de Jesus depois de ele pregar o Sermão do Monte. E nesse encontro, Jesus descendo o Sermão do Monte e o leproso chegando, o leproso disse assim: se queres, eu posso ficar limpo. O que é que Jesus responde? Eu quero, fique limpo. E na mesma hora, aquele leproso ficou curado da sua lepra. Mas veja, não é simplesmente a lepra parar de evoluir. O que aconteceu é que a orelha cresceu, os lábios voltaram, o nariz comido voltou, as orelhas comidas voltaram, as pontas do dedo que não tinha voltaram, as unhas voltaram, o homem ficou como novo. Uma palavra de Jesus: eu quero. Mas aqui Jesus não disse isso. Aqui Jesus diz assim para o cego de nascença: ele gospe na terra, ele faz o lodo, ele coloca nos olhos do homem, o homem está com a cara cheia de barro e de saliva, e não sabe com certeza chegar sozinho no tanque de Siloé, ele deve ter sido levado por alguém, e ele precisa obedecer a Jesus para que o milagre aconteça. Existem milagres que não acontecerão na nossa vida sem a devida obediência. É verdade que Jesus tem poder para fazer, mas às vezes Ele vai dizer: eu vou fazer, mas você vai fazer também. Eu faço uma parte, mas você vai fazer outra. Porque Ele está nos ensinando a depender de Sua palavra e a confiar no Seu poder. Nesse caso, essa obediência foi fundamental. E o verso continua no 8 dizendo: aqueles que o conheciam antes de vista como mendigo diziam assim: é ele. Outros diziam: não é, mas se parece com ele. Eu creio, irmãos, que quando aquele mendigo foi curado, não é só uma questão de ele ter mudado a fisionomia. Eu acredito que ele mudou tudo. O jeito de andar, a postura, o jeito de falar, mudou. Sabe por quê? Quando Jesus entra na nossa vida, até o nosso vocabulário muda. Jesus não nos muda só por fora. Jesus nos muda principalmente de dentro para fora. E o comportamento daquele homem agora é um comportamento só não de uma pessoa que vê com os olhos, mas de uma pessoa que mudou o jeito de andar. Porque o cego, ele anda todo mais devagarzinho, com cuidado, mas uma pessoa que enxerga,
ela anda com firmeza. Eu preciso dizer a você que enxerga, que seus passos sejam firmes, crendo na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Que o seu jeito de andar revele Jesus em sua vida e na minha vida. Que o nosso jeito de andar na nossa caminhada possa glorificar o nome de Deus, honrar e exaltar o nome de Jesus, como acontece na vida deste homem. E por último, eu aprendo com esse milagre a importância do testemunho pessoal. Verso 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. E depois ele continua e vai e traz um argumento lá no verso 33. Um argumento que não tem como contradizer. Ele diz assim: se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Se esse homem não fosse de Deus, verso 33, não poderia fazer coisa alguma. Sabe, irmãos, quando eu ouço esse testemunho, falo: Senhor, nos ajude. Nos ajude a mostrar ao mundo que o Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, também é o Senhor da nossa vida e que a gente pode manifestá-lo ao mundo. E que a gente possa, através daquilo que Deus nos deu, nos confiou, os milagres que Ele fez na nossa vida, que a gente possa, a cada passo, dizer: sim, o meu Jesus Cristo, Ele é todo-poderoso, Ele é o Deus encarnado, e Ele tem mudado a minha história. E eu não vou me calar diante de pressão, não vou me calar diante de intimidação, porque os fariseus disseram acerca de Jesus assim: sabemos que Ele é um pecador. E o homem está dizendo assim: não, Ele não é não. Ele é o meu Senhor, Ele me curou e eu o adoro. Esse posicionamento é necessário. Que Deus nos ajude a evangelizarmos com os olhos abertos, a orarmos com os olhos abertos e intencionalmente glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar dizendo que o nosso tempo já foi. Concluindo, tudo o que aconteceu na vida desse homem por meio da obediência, se não fosse por meio da obediência, não teria sido restaurado a sua visão e, sobretudo, ele ser salvo. Mas aquele que crê, adora. Aquele que crê, confessa. Aquele que crê, obedece. Aquele que crê, enxerga Jesus. Que Jesus nos ajude, abrindo os nossos olhos espirituais, para a gente enxergar o que realmente está acontecendo na nossa vida, casa, família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Que Deus nos transforme em pessoas poderosas nele, corajosas e ousadas, para enfrentar toda e qualquer oposição, a fim de que o nome dele seja exaltado. Amém? Hoje eu queria orar junto com você por algo muito especial. Que eu e você pudéssemos orar hoje para que os olhos daqueles que não foram abertos ainda, que Jesus possa usar a nossa vida como um canal da graça dele, a fim de que os olhos daqueles que não enxergam sejam abertos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas também Jesus disse acerca de nós, lá em Mateus capítulo 5, 13 e 14, Jesus atribui essa mesma identidade para nós. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Veja o outro verso para mim. Vós sois a luz do mundo. Está vendo? Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aqui, nesse texto. Mas depois também Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então, quando Jesus fala, Ele não mente. Quando Jesus fala, Ele não mente. Ele te deu uma identidade. Uma delas é de ser luz do mundo. E o que Jesus fez como luz do mundo? Abriu os olhos de quem era cego. Sabe qual é o nosso desafio? O mesmo. Tem alguém que você conhece que os olhos dessa pessoa ainda estão fechados? Que essa pessoa ainda não enxergou o que você está enxergando? Hoje é o dia de você falar: sim, Senhor,
eu vou exercer essa identidade. E o Senhor vai me dar graça para que os olhos dos cegos sejam abertos, que sejam iluminados os olhos do coração e que essas pessoas se convertam e entreguem a vida a Jesus também. Amém? Então eu tenho 2 apelos. O primeiro é: eu já entendi, eu já quero confessar Jesus e eu vou me batizar, porque eu já entendi. Jesus abriu os meus olhos e eu vou fazer isso. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós entendemos que tudo é possível no nome de Jesus. E é possível sim, que nós que tivemos os olhos iluminados pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, e que temos uma identidade confirmada pelos Teus lábios que somos luz. Não permita, Senhor, que nos calemos diante de um mundo que sofre, diante de tantas separações, de tanta violência, abandono, rejeição, traições, de tantas cenas de violência, de tantas mágoas e feridas, onde as pessoas se afundam cada vez mais na frustração, na depressão, no ocultismo. Senhor Jesus, que possamos nós, a Tua igreja, dissiparmos todas as trevas e que o Teu santo nome resplandeça sobre a nossa casa, família e todas as pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós saímos daqui sabendo que Tu és a luz do mundo, mas que o Senhor também disse que somos. Por isso cremos que ninguém da nossa casa se perderá, mas todos confessarão o nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pelos batismos que teremos em setembro, comemorando o aniversário da Tua igreja e exaltando o Teu grande nome. Recebe toda a nossa adoração e fixa Suas lições e ensinos em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um abraço em quem está perto de você e fala assim: você é luz. Deus te abençoe.